Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite, com mais um programa, mais um episódio do ABMEC Cast, o seu podcast da engenharia, trazido pela ABMEC MS, Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos, seção Mato Grosso do Sul, com o patrocínio da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacreia. Hoje, nós estamos aqui com um convidado, com a participação remota do engenheiro mecatrônico Marcos Colaneri. Ele é engenheiro mecatrônico especialista em vendas de alto valor agregado. Então, nós vamos tratar de um tema aqui bastante importante, que é a parte comercial, né? O que eu posso dizer talvez seja um dos maiores defeitos dos engenheiros, né? Dos engenheiros recém-formados principalmente, é não ter esse trato, né? Não saber como ganhar dinheiro. Então, nós trouxemos um especialista que vai trazer um pouco da sua experiência, vai trazer algumas dicas para a gente de como se tornar um engenheiro de vendas de produto de alto valor agregado. O Marcos, ele é formado em engenharia mecatrônica, atua mais de 10 anos no agronegócio e na indústria, sempre com intersecção entre conhecimentos técnicos e de estratégia comercial. Sua trajetória inclui passagens por empresas como Kepler Weber, Pagé, Comil, Cool Seeds e Valley Irrigation, onde destacou na venda de soluções complexas de alto investimento. Então, hoje, eu, Guilherme Rangel, presidente da ABMEC MS, estou gravando este programa a partir do meu escritório na cidade de Dourados. Né? Eu sou um homem branco, na casa dos 35 anos. Estou vestindo aqui uma camiseta gola polo de cor verde escura. Estou dentro de um escritório, onde no fundo nós temos ali uma parede de cor clara com alguns quadros decorativos, alguns retratos, uma pequena biblioteca ali também. Estou de frente com os meus monitores de computador numa mesa de madeira. Nós estamos com o Marco Aurélio Cândia Braga presencialmente nos estúdios, lá na cidade de Campo Grande, e o Marcos Colaneri lá em Goiás, na sua residência em Goiás. Por favor, Marco. Dois Marcos, agora ficou duro. Vai lá, Colaneri. Pode ser o Colanari, vai lá. Colaneri. Colaneri, vamos lá. Colaneri. Bom, meu nome é Marco Colaneri, como o Rangel disse, tenho 40 anos de idade, sou engenheiro mecatrônico. Eu já atuei em algumas empresas do agronegócio, faz mais de 10 anos que eu atuo com agronegócio. Atuei em grandes empresas como a Kepler Weber, a Pagé Industrial, a Comil, a Colseed, a Valley Irrigation, na parte de irrigação, e sempre trabalhando na venda de soluções complexas de alto investimento. Estou usando hoje uma camisa azul clara, camisa de manga, estou na minha residência em Goiânia, atrás de mim tem uma estante com uma pequena biblioteca, alguns itens decorativos, como o escudo do Capitão América, um quadro de rolhas, onde toda vez que eu e minha esposa a gente abrimos uma garrafa de vinho, a gente coloca a rolha ali dentro. Tem uma placa de carro de Campo Grande que eu encontrei na rodovia chegando aqui em Goiânia, uma caixa de som e uma porta de vidro que é a entrada da minha sala. Hoje eu estou aqui para conversar com Marco Aurélio e com Guilherme Rangel sobre a aplicação prática da engenharia na parte comercial, trazendo a solução técnica, somando com a experiência comercial de solução de problemas. Obrigado, Colaneri, obrigado, Rangel. Eu sou Marco Aurélio Cândia Braga, né? Todo mundo falou que tem não sei quantos anos, eu tenho mais do que a idade dos dois aí, cabelos grisalhos. 60 mais, né? 60 a mais. Camisa branca com listas azuis, estou com a mão apoiada em uma mesa de madeira, dentro do estúdio aqui, gravando com as paredes escuras. Atrás de mim tem um banner da ABMEC Cast, e à minha esquerda tem a televisão, onde aparece o Guilherme Rangel e o Colaneri. E esse é mais um episódio dos nossos podcasts que podem ser vistos no YouTube e ouvidos no Spotify, tá? Então a gente conta com a audiência de vocês aí para a gente alcançar
esse novo mercado que está indo aí, né, Colaneri, de fazer com que o engenheiro se sobressaia, porque ele também tem que se vender, né? Ele tem que ser um empreendedor. Então, eu já estou aí nesse mercado aí, eu tenho mais de 36 anos de formado, eu sei muito bem como é isso. Vamos lá, Colaneri, passa para nós a sua experiência aí, tá? Você e o Rangel aí, que são os novos que estão assumindo aí a engenharia no Brasil. Se nós somos os novos, imagina o pessoal mais velho, né? Que a gente já não é mais tão novo, como dizem, né? Sou muito velho para ser novo e sou muito novo para ser velho. Estou no meio do caminho. Bom, falando, eu disse um pouco da minha experiência dentro do agro, principalmente, que é onde eu tenho minha maior experiência com a parte comercial. E foi o que o Marco Aurélio disse. Todos nós somos vendedores o tempo todo, 100% do tempo. O mínimo que você vai vender depois de formado é o seu currículo. Você vai ter que vender o seu currículo para conseguir um emprego, você vai vender o seu currículo para clientes, você vai vender a sua experiência para clientes. Então, é sempre venda, é tudo sobre venda. Quando a gente entende isso, a gente começa a ampliar a nossa visão sobre o que temos que fazer e como fazer. Evidentemente que temos algumas estratégias, alguns livros que podem ser lidos, algumas boas práticas que podem ser usadas para que a gente consiga, de fato, entregar aquilo que queremos vender, né? Descobri que vender soluções complexas é aplicar a engenharia no relacionamento humano. Então, por exemplo, eu vim da parte técnica, né? Eu comecei na engenharia dentro do agronegócio, em 2014, como engenheiro de montagem da Kepler Weber, que trabalha com silos, secadores e transportadores de grãos. Fiquei 1 ano e meio nessa posição e quando eu estava no campo, eu percebi que alguns vendedores, não só da Kepler, como de outras empresas concorrentes, quando a gente atendia para fazer a vistoria, a auditoria, não vendiam a solução, vendiam o produto. Vou vender para ganhar minha comissão e vida que segue. Ou seja, não fazia uma consultoria, um trabalho de engenharia, porque o engenheiro é isso, o engenheiro ele faz toda a consultoria para depois fornecer a solução. Ele não oferece uma solução pronta, essa é a solução. Não, você tem que entender todo o contexto para poder estudar, analisar, ver se realmente o que o cliente quer é o que ele precisa ou se o que ele precisa é o que ele quer. Parece a mesma coisa, mas não é. Isso quando ele sabe o que ele quer, né, Marcos? Na maioria das vezes ele nem sabe o que ele quer, ele só sabe que ele tem um problema. Eu tenho um problema. Aí cabe ao engenheiro descobrir qual é o problema. E aí é que está o gancho da venda de alto valor agregado. A gente vai falar daqui a pouco o que é uma venda de alto valor agregado em si. Aí eu, como engenheiro de campo, na Kepler Weber, via que muitas soluções, entre aspas soluções, né? Muitas vendas eram feitas só para vender e não solucionava de fato o problema do cliente. E eu via aquele gargalo na parte comercial. E também, né, evidentemente, que eu via que o comercial ganhava mais, porque quanto mais você vende, mais você ganha, que é a parte da comissão. Aí eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro resolvendo o problema dos clientes. Aí foi quando eu saí da parte técnica e fui para a parte comercial. E dentro da parte comercial, não é fácil, tá? Não é mamão com açúcar, não é só ir lá e tirar pedido, como dizem vários vendedores. É só ir lá e tirar pedido. Nunca é isso, principalmente na parte de alto valor agregado, né? A gente vai falar aqui agora o que é o tal do alto valor agregado, né? O que é uma venda de alto valor agregado? A venda de alto valor agregado é quando você agrega valor. É meio óbvio, mas tem que ser falado assim. Por exemplo, você não vende um produto, você vende uma solução complexa. Você não... Quantas ligações eu já recebi de clientes ou prospects me falando, olha, cara, eu quero um silo de 50 mil sacas, quanto que fica? Eu não consigo passar esse valor para ele. Se eu fosse um vendedor de produto, eu ia olhar lá, entrar no meu catálogo, um produto, vai custar, vou chutar aqui, 800 mil reais. Fica 800 mil reais. Mas não é isso. Primeiro, o que o senhor precisa? Por que o senhor precisa de um silo de 50 mil sacas? Porque eu colho 50 mil sacas. Então, o senhor não precisa só de 50 mil, o senhor vai precisar de mais, porque 50 mil em uma safra, você tem 2 por ano.
principalmente no Mato Grosso do Sul ou em algumas outras regiões do país. Quando é região norte, nordeste que eu atuei, principalmente no nordeste, é uma safra só, mas ainda assim é bem maior do que a do Mato Grosso do Sul. Eu colho 50 mil sacas. Bom, se você colhe 50 mil sacas, então você vai precisar de mais do que 50 mil sacas para armazenar. Pois pode ser que você venha na segunda lavoura, colheu 50 mil sacas de soja. Então, milho, geralmente, aí a gente coloca aí entre 30% a 50% a mais. Se o cara colheu 50 mil sacas de soja, ele vai colher 75 mil de milho. Mas o silo já está cheio de 50 mil sacas de soja. Então, não é só o valor no silo. Aí tem que ir lá conversar, entender todo o panorama da fazenda dele, quanto que ele planta, quantos hectares ele planta, quanto que ele vai aumentar, se ele vai aumentar a área plantada, se ele já tem alguma coisa, se ele já tem, por exemplo, uma moega para receber o produto, se ele já tem uma máquina de pré-limpeza, um secador. Então, a venda de alto valor agregado é isso. Você agrega valor, você agrega tecnologia, você agrega pós-venda, o suporte, inteligência, e por isso que a gente fala de valor agregado. Você agrega todos essas soluções no valor do produto. Então, não é sobre vender o produto em si, mas toda a solução. E o papel do engenheiro dessa parte, que vem da parte técnica, é literalmente traduzir o técnico para o cliente, porque muitos clientes eles não entendem a parte técnica e nem tem que entender, na maioria das vezes. O cara vai, poxa, eu vou comprar um silo, ele precisa saber o nível de galvanização, a espessura da chapa, quantos quilograma-força a chapa aguenta por metro, isso daí ele não precisa saber. Se ele quiser saber, ok, a gente explica, mas ele não precisa saber. Então, o engenheiro tem todo esse conhecimento técnico e transforma isso em uma narrativa mais palatável para o cliente, para ele entender, olha, o meu silo é melhor por causa disso, disso e disso, você vai conseguir colocar mais produto ali, se o produto tiver um pouco mais úmido, quando ele tem mais... ele vai produzir mais tensão nas paredes do silo, o meu aguenta um pouco mais, caso você não consiga secar bem, enfim. Então, a gente traduz isso para o cliente de uma forma clara para ele, né? E os exemplos que eu tenho são esses. Eu venho da parte técnica da armazenagem, trouxe essa bagagem técnica, tive que aprender a traduzir isso para uma parte comercial, explicando aos clientes o que é, todos aqueles números técnicos, todos aqueles manuais, a gente explica para o cliente para fornecer a solução, mas essa parte de explicar é depois. Primeiro você entende, vê o que ele precisa, como que ele precisa, e como disse o Rangel, ele nem sabe que ele precisa, na maioria das vezes, mas você tem que mostrar que ele precisa. Na verdade, você deixa ele entender que ele precisa, porque, eu vou falar um pouco mais disso na frente, o bom engenheiro, e esse é o problema da parte técnica, quando você é técnico, você quer explicar muito, você quer dar aula, e a parte comercial não é isso. A parte comercial você mais ouve do que fala, porque você ouve muito, compila todas as necessidades daquele cliente, mentaliza a parte técnica e entrega a solução. Você fala muito menos do que ouve. Coronel, nessa sua ida e vinda aí, o que você acha? Houve uma grande evolução na maneira de se comprar? Também os compradores se evoluíram, estão botando mais gente técnica. O que você pode falar para a gente? Com certeza, Marco Aurélio, com certeza. Isso daí é uma pauta que eu ia falar um pouco mais para frente, mas a gente já pode antecipar. Hoje, com a inteligência artificial, a informação, redes sociais e a grande formação técnica de pessoas no Brasil, muitos engenheiros agrônomos, mecânicos, mecatrônicos, enfim, toda essa gama de engenharia, tem empurrado muita gente para o agro, principalmente mecânico e mecatrônico, que naturalmente não vão tão para o agro, né? Igual os mecânicos, os agrônomos e os engenheiros de... Tem mais uma, não é agrícolas. Agrícola. Isso, engenheiro agrícola, obrigado. Isso. Que é uma mistura de engenharia mecânica com agronômica. Eu fui entender o que era. É igual ao mecatrônico, né? O pato, né? Ele nada, ele voa, ele canta. É o melhor nos três? Não é, mas faz os três, né? O engenheiro agrícola está para a engenharia agronômica, assim como o engenheiro mecatrônico está para o mecânico e eletricista. Então, assim, o perfil do cliente, ele tem contratado mais consultores. Então, a venda técnica, ela tem sido mais técnica e menos conversacional. Quando você tem esses clientes que têm esse suporte técnico, essa equipe de consultoria.
Mais alguma dúvida nessa questão, Marco Aurélio? Tenho. Você se depara com um povo que quer mais preço ou que quer mais tecnologia, ou é um balanço disso tudo? Assim, Marco Aurélio, a maioria esmagadora dos brasileiros quer preço. Eles não querem valor agregado, eles querem preço. E aí é nesse ponto que eu consigo me destacar de quem eu era antigamente, né? Porque a gente a gente pensa em comprar, a gente pensa como comprador. Quando você pensa em comprar alguma coisa, eu quero mais barato. Aí você compra o mais barato e não dura muito tempo. Aí fala, não, vou comprar outro mais barato. E não dura muito tempo. Eu tenho um exemplo pessoal bem simples, mas é que ele é muito legal. Por exemplo, tem aqueles mixerzinhos de bebida, de café, que você paga R$10. Aquele que você coloca 2 pilhas é R$10, um daquele baratinho. Cara, só que é para passar ódio, porque você coloca, ele é desbalanceado, quando você aperta o botão ele fica totalmente doido, ele não consegue bater bem a sua bebida, não fica legal. Estragou, cara, dura 2 meses, compra outro. 10ão, é só 10ão. R$5 por mês, cara, o cara se paga. R$5 por mês ele se paga. Aí compra outro. Aí uma vez quando eu morava em Cascavel, eu fui ao Paraguai e vi um mixer lá, bonitão. Desse pequenininho também, mas bonitão, bem robusto, carregamento tipo C, bateria embutida. Aí eu falei, cara, só que era R$60, isso no Paraguai, que aqui no Brasil ele custa 200 e poucos reais. Aí eu falei, cara, ou eu compro 6 daquele, ou eu compro esse daqui de 60. Eu vou comprar esse aqui de 60, né? Porque vai valer 1 ano de mixer. Eu tô com ele há 1 ano e meio, nunca tive o problema, a bateria dele dura muito tempo e o bichinho é potente. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma compra de alto valor agregado. Eu saí do barato, do de R$10, e fui para um de 60. Vamos pôr o preço Brasil. Eu saí do de 10 e fui para de 200. Eu comprava 20 desses de 10. Mas, cara, ter 20 de 10 ou um de 200 que trabalha muito melhor do que 20 de 10, aí é a percepção de valor. Você fala, poxa, não preciso me estressar, não vou ter que ficar montando. Cara, eu fiz quantos Frankenstein daquele? Começava a falhar, eu tinha um, desmontava, tirava o motorzinho de um, colocava no outro, porque empenou a haste dele e tal. Enfim, quando você começa a perceber o valor, você não liga de pagar mais, porque na verdade você não está pagando mais, você está comprando qualidade e evitando gastar mais dinheiro para frente. Então, sim, essa cultura brasileira de economizar, porque aqui no Brasil a gente tem uma insegurança, né? Tanto financeira, porque a gente não sabe o preço que vai estar amanhã e tal, a gente sempre tende a economizar. A gente acaba comprando nem sempre o melhor, mas sim o mais barato. Aí uma coisa que eu sempre falo para os compradores das empresas que eu atendo, ou até os próprios fazendeiros, você tem que comprar o melhor pelo menor preço, e não o menor preço global. Quando você fala assim, comprar menor pelo menor preço e tal, a gente tem um problema de licitação também, né? Aí as pessoas também vão pelo menor preço. Mas aí a gente tem que tentar falar que tem que saber fazer um bom edital de compras. Né? Com certeza. Para você conseguir... Não é que você dirigiu o seu produto para produto A, B ou C, a sua compra. Você dirigiu a sua compra para um produto de qualidade A, B ou C. Então isso tem que ser bem claro, né? Que, não, mas a empresa... Também outra coisa, às vezes o cliente compra com Colaneri 2, 3, 4 vezes e não vai comprar com o Rangel, porque já comprou do Colaneri outras vezes e teve sucesso. O Rangel está novo no mercado. Para ele poder entrar nesse mercado do outro, ele tem que se explicar muito bem, até às vezes com o menor preço, né? Sim, com certeza. Existem essas estratégias de entrada de mercado, né? Eu não tenho experiência com licitação, mas eu tenho experiência com as licitações privadas. As públicas eu não tenho. O que é uma licitação privada? Uma grande empresa vai fazer uma compra. Na minha atual experiência, eu trabalho agora com pivô de irrigação, com a venda de pivô de irrigação. E, eu quero comprar 400 hectares, eu vou irrigar 400 hectares. Aí eu tenho um caso agora real que está acontecendo hoje. Uma empresa grande, eu não vou citar nomes até porque talvez não, enfim. Uma empresa grande, ela está querendo irrigar 750 hectares. Aí ela foi para o mercado, falou, olha, eu quero os projetos. Quando a empresa começa assim, é porque ela já percebeu que não é o menor preço que vai ganhar, mas sim o melhor valor agregado.
Melhor, é o que eu falei, o melhor produto pelo menor preço. E nem sempre o menor preço é barato, né? Na verdade, quase nunca vai ser barato quando você tem o melhor produto. Fizemos a consultoria, entendemos o que eles precisavam, como que eles precisavam, fizemos todo o projeto, a equipe técnica fez todo o projeto, foi apresentado o projeto e o valor inicial, porque eles falaram, ó, já faz o projeto com o valor inicial. Entramos com o valor inicial, nosso valor inicial ele estava 50% mais caro que um dos concorrentes e 25% mais caro que o segundo concorrente. Mesmo o nosso valor tendo dado 50% mais caro que um dos concorrentes, eles já descartaram esse concorrente. Por quê? Eles já fizeram uma peneirada técnica. Eles viram que o nosso projeto contemplava tudo aquilo que eles precisavam, inclusive o nosso atendimento, ligando, sabendo, vamos visitar a fazenda onde vocês querem pôr, para poder fazer todo o planejamento, verificar em loco se tem alguma mata que precisa ser suprimida, ou se ela não vai ser suprimida, como que a gente vai colocar, se vai ser o pivô setorial, que é um pivô que não gira inteiro, não gira 360, mas ele faz um giro parcial, que a gente chama de pivô setorial. E como que a gente vai fazer isso? Fizemos todo o projeto, apresentamos, e só da gente ter apresentado um projeto coerente, né, ou que o melhor projeto que eles tiveram, eles já descartaram o mais barato já saiu, ficou a gente com o segundo concorrente que está 25% mais barato. Depois disso, a gente foi para adaptações técnicas, a gente já está na fase de final, fizemos as adaptações técnicas, o que precisa, o que não precisa, o projeto acho que já está na versão 11 ou 12, já foi, voltou, todas as versões, passamos não pelo time de compras, mas sim pelo time técnico deles, o time de campo, o time de irrigação, que sabe o que precisa ser feito, o time que vai usar todas as tecnologias que a gente tem para oferecer, e a partir disso, a gente foi para a fase final, já com um valor um pouco acima do concorrente, porque a gente adaptou todas as nossas margens, estamos acima do concorrente e a preferência de compra é nossa. Ou seja, não é pelo valor, é pelo que você entrega. O Colaneri, só para aproveitar o caso, né, que você citou aí, para os novos engenheiros, para aqueles que estão montando as suas empresas nesse momento, que já estão há algum tempo, mas ainda não se colocaram no mercado de forma mais contundente, o que você indicaria, assim, qual que é o perfil do cliente, né, dessa consultoria, do cliente desta empresa? Qual o perfil que ele vai ter mais retorno? É a empresa de grande porte, que tem um corporativo, que tem setores distintos para lidar com a mesma situação, né? Um setor de compras, um setor de engenharia, um setor de campo, ou é, por exemplo, aquele cliente mais familiar, que tem uma empresa de menor porte, que normalmente você vai lidar diretamente com o proprietário da empresa? Qual que é o perfil que você reconhece que tem mais vantagem ou prós e contras melhores? Como é que você vê isso daí? Rangel, aí temos dois cenários bem distintos e não tem melhor nem pior, como você disse, né? São perfis. O alto valor, um produto, uma venda de alto valor agregado, ela tem um ticket médio alto, mas ela tem o ciclo de venda é longo. Ele não é uma venda rápida, porque, por exemplo, no meu caso, né, tanto na parte de armazenagem quanto na parte de irrigação, tem venda que eu fiz com 3 anos. 3 anos martelando, conversando, explicando, desexplica, explica de novo, desexplica, explica de novo, atualiza, conversa. Vamos lá para esses dois perfis que você falou. Perfil corporativo, os prós deles. Geralmente ele já vem pronto para comprar, no sentido de que eu vou comprar. Eu vou comprar, com certeza eu vou comprar. Eu só preciso saber de quem que eu vou comprar. E aí tem toda a parte de trâmite de negociação, né? Tanto da negociação quanto a parte de entender o problema. Não é um problema, mas vamos dizer assim, você tem que entender quem que está fazendo a compra. É o departamento de compras? Porque se for só o departamento de compras, por exemplo, eu quero comprar, que nem eu falei desse caso, né? Vou irrigar 700 hectares. Se chega uma informação só dessa para o departamento de compras, o departamento de compras ele vai procurar 700 hectares de irrigação e não vai querer saber da parte técnica. Ele vai, cara, eu quero o menor preço.
Assim como o produtor rural também, quando você lida diretamente com ele, tem isso também. Só que ele é um pouco mais demorado, porque são várias etapas. Por exemplo, tem a abertura de campo. O que é abertura de campo? É você visitar clientes que não tem nada, não tem nenhuma solução, ou seja de armazenagem, ou seja de irrigação, dependendo do seu campo, se for balança, se for maquinária agrícola, ele não tem muita coisa e você começa a colocar a ideia nele de que ele precisa daquilo para que ele tenha maior retorno. Porque a venda de alto valor agregado ela é sempre baseada em retorno. Você tem que explicar para o cliente que ele precisa daquilo para ele ter o maior retorno. Não porque ele precisa, porque ele precisa. Ah, porque o seu vizinho tem, porque assim você vai ter um produto melhor. Não, é retorno. A gente sempre usa o ROI, né, que é o Return Over Investment, que é o retorno sobre investimento. Toda vez que você faz uma venda de valor agregado, você tem que ter na ponta da caneta o ROI para o cliente. Senta com o cliente, desenha todo o ROI e explica para ele. Voltando lá para o assunto de que qual que é melhor, qual que é pior, ou qual que paga mais, qual que paga menos, enfim. O cliente corporativo, ele tende a pedir um desconto muito maior, né? Ou ele tende a querer tirar o máximo da sua margem, porque como eu estava explicando para o Marco Aurélio, uma licitação privada, você tem que trabalhar com margens um pouco mais apertadas por causa da concorrência, sabendo o seu lugar dentro da concorrência, né? Se você tiver um produto melhor, se você tiver mais tecnologia, mais soluções integradas, então é isso que você tem que passar para o cliente. Enfim, para recém-formados, eu recomendo passar pelos dois, apanhar dos dois, criar uma casca grossa nos dois, vai ouvir muito não, e a nossa taxa de conversão realmente é pequena, ela não é alta, e um exemplo que eu dei para um rapaz que eu estava conversando esses dias, que ele começou na parte comercial, né? Ah, Marco, eu já levei uns 30 não. Eu falei, cara, fica tranquilo, você vai levar mais uns 89 ainda, 69 para chegar aos 100, né? Um para cada 100. Aí ele, cara, mas como? Eu falei, cara, é isso daí. A vida da parte comercial é essa daí, é você levar muitos nãos para um sim, porque um sim, às vezes, vale mais do que os seus 99 nãos. Evidentemente que depende da margem, do produto, do equipamento, do projeto, do tamanho que foi. Né? Então, para os recém-formados, ou aqueles que estão migrando, saindo da parte técnica para a parte comercial, o que eu falo? Cara, vai ouvir muito não. Vai lá, vai atrás do seu não, fica tranquilo, você vai ouvir muito não ainda, até começar a chegar no sim. Quando chega o primeiro sim, você fala, cara, consegui. Aí você vai levar mais uns 200 nãos aí para conseguir outro sim. Mas é assim que funciona. Porque venda de alto valor agregado é demorado, mas vale a pena. Justamente, eu acho assim, na parte comercial, né, quando nós falamos do engenheiro de vendas, né, ele tem que ter consciência desses dois perfis, né, por isso que eu trouxe essa reflexão. Muitas vezes o cliente ele não vai saber o que ele quer. E assim, eu particularmente não tive muita experiência com vendas, mas já pude lidar em algumas situações com compra de serviços, compra de produtos, né? Então, o cliente corporativo, normalmente, ele sabe mais o que ele quer. Porque mesmo que seja uma tentativa de compra ali, que é o comercial propriamente dito, que está fazendo, normalmente ele é subsidiado com informações técnicas da parte da engenharia. Né? Não vejo que é tão simples assim como você colocou, né? Me dá um sistema de irrigação para 750 hectares e só isso. Normalmente não é simples assim, né? Mas a gente tem... A parte de engenharia tende a subsidiar mais quando não está também participando da negociação. Já o pequeno empresário, né, o familiar, ele às vezes ele não sabe o que ele quer, né? Ele tem internalizado que ele quer irrigação para uma determinada área, né, no exemplo da irrigação. Ele acha que a solução dele é aquela ali e o que vier às vezes atende. E tá bom. Aí ele vai justamente buscar o que é mais em conta, né, o que está mais barato. E aí eu acho que é onde tem que entrar o bom vendedor. Né? Não simplesmente chegar e falar, ó, a sua solução é essa. Não acho que tem que ser assim. Tem que estudar o caso. Né? Eu coloco isso para quem está na faculdade ainda, para quem está estudando, para quem está começando no mercado de trabalho agora. Aprenda a entender o problema do outro. Né? O engenheiro, né? A gente tem
uma formação muito reta, né? 2 e 2 sempre vão ser 4. Então, independente de qualquer ponto de vista que você olhe, vai ser aquilo ali e acabou. E na prática não é bem assim, né? Na prática a gente tem que entender que às vezes o cara acredita que 2 e 2 não vai ser 4. O ponto de vista dele é um pouco diferente. E para quem está vendendo, isso é importante saber. Saber entender, olhar a partir do ponto de vista de quem está comprando. E aí, quando a gente fala do pequeno empresário, né, do familiar, né, a gente está tentando vender para ele tem uma série de valores internalizados ali que às vezes não são os valores de uma grande empresa. A gente tem que respeitar isso daí, tem que conseguir identificar isso daí. O que vale mais para o pequeno empresário? Muitas vezes não é nem um produto com maior valor agregado. Muitas vezes é o relacionamento que ele tem com o vendedor. Vou chamar o cara para tomar um café, vamos discutir aqui o projeto, vamos discutir sua situação, entender o seu problema para que eu possa projetar uma solução para você. Então, muitas vezes, com um pequeno empresário, a gente vai ter mais sucesso falando melhor do que sendo mais técnico. Então, por isso que eu gosto de colocar essas duas situações bem opostas, né? Porque o empresário, né? O engenheiro, aquele que quer trabalhar com isso, ele tem que saber se colocar. Que tipo de cliente, qual que é o perfil de cliente que ele quer atender? Eu concordo, vamos trabalhar com todo mundo, vamos tomar pau de todo mundo, aprender a trabalhar, mas eventualmente você vai acabar migrando. Tenho certeza aí que a empresa onde você trabalha hoje, a sua empresa, ela tem um perfil de cliente porque ela conquistou ao longo do tempo, viu de forma mais natural que atenderia melhor certo perfil. Então, e se especializou naquilo. Então, eu acho que é isso. Seja uma empresa, seja um consultor, que saiba bem o tipo de cliente que você quer, para poder conseguir atender as demandas dele. É isso aí. Isso que você falou é exatamente o que a gente fala de nichação. Você vai nichar o seu cliente. Quando você trabalha com equipamento de alto valor agregado, que, cara, não é nem geralmente, sempre vai ser mais caro que o da concorrência, você vai ter que mirar o cliente que quer comprar alto valor agregado. É o chamado funil de vendas, né? Exatamente, é isso aí. Você vai afunilando, correto. Por exemplo, eu não vou vender os meus equipamentos da empresa que eu trabalho, independente de qual for ela. Principalmente se ela for líder de mercado, que eu já trabalhei com as líderes de mercado e atualmente trabalho com a líder de mercado, então ela vai ser mais cara. E você chega num cliente, o cara fala, mas eu tenho um concorrente C, que ele custa 50%, 60% do seu preço. Sinceramente, você tem que desenvolver uma maturidade para responder desse jeito. Cara, muito obrigado, pode comprar dele. A vontade que dá para falar é assim, então compra dele, por que você me chamou aqui? Você já sabe que eu sou mais caro. Só que você precisa desenvolver tudo isso daí, porque às vezes é só uma negociação, uma estratégia de negociação. O pessoal vem com uma tática de fechamento inversa para cima de você, porque é aquela, seu concorrente é mais barato. Ele tá só dele te equalizar junto com esse concorrente que é sabidamente menos valoroso do que o seu, você já pode tirar o pé do acelerador e falar, cara, muito obrigado, tô fora. Tô fora mesmo, porque ele não é o seu cliente. Você tem que vender o seu equipamento para quem é seu cliente. Não adianta você querer tentar vender uma Ferrari para um comprador de Kwid. Não tem como, é impossível. Primeiro que o cara pode até ter vontade de ter uma Ferrari, um comprador de Kwid, mas ele não tem vamos falar em termos mais corretos, ele não tem dinheiro para isso, ele não tem cacife para comprar uma Ferrari. Ele pode comprar um dia, mas agora não dá. Aí se ele vai ficar, mas o Kwid é mais barato, tá, né? Eu fiz uma analogia bem discrepante, porque eu passo por isso muitas vezes. Tem algumas marcas no Brasil de irrigação que são marcas pequenas, marcas regionais. E o cara quer comparar com a minha, que é líder de mercado internacional. Eu sou o líder internacional. Aí o cara fala, mas tem um fabricante de marca aqui no interior de São Paulo que o dele está custando 400 mil. Por que o seu está 1,5 milhão? É assim, né? A clientela muitas vezes não vai nem saber identificar, né, quais as diferenças entre um Kwid e uma Ferrari, né? Então ele fica muito tentado a ir no mais barato. Ele não consegue verificar essa diferença do porquê que um é mais caro
do que o outro. Ele só consegue ver, obviamente ele vai verificar qual que é o retorno que ele vai ter se ele investir tanto, só que muitas vezes ele acredita que com investimento menor ele vai ter o mesmo retorno do que com investimento maior. E aí é onde entra o bom vendedor, o vendedor técnico, né? Ele tem que saber explicar isso daí para o cliente dele, saber contornar o problema, saber definir muito bem qual que é o problema que ele tem, que o cliente tem, e saber propor essa solução e vender essa solução de forma correta, como um valor, como um produto de maior valor agregado, né? Como você está colocando aí. E também o que a gente vê muito na engenharia é que às vezes o pessoal pede para o departamento de compra e não especifica certinho o que eles querem. Isso é a pior causa que tem, né? Porque o cara fala, acontece demais. Eu preciso que compre isso, mas o que o senhor quer? Ah, não, eu quero que compre isso. Porque o cara também não sabe especificar aquilo que ele quer. Na verdade, né, o vendedor ele tem que ter consciência disso, né? Quando ele recebe essa demanda, ele já tem que ter o know-how, tem que ter a sensibilidade de ver, de entender que, olha, essa demanda aí está mal especificada. Eu falo assim, a minha empresa, nós trabalhamos com determinado ramo de produtos, com determinado ramo de serviços, e eu preciso que você me diga exatamente o que você quer, qual que é a sua situação. Ou então, né, marca uma visita de campo, vai lá, tenta entender essa situação. O vendedor ele tem que ter essa sensibilidade, né, de entender que o cara que está só trabalhando com compras, ele não sabe que aquela máquina, um determinado redutor, motorredutor, ele tem que trabalhar com um determinado tipo de óleo lubrificante por conta das condições de trabalho. E não um outro lubrificante que é muito mais barato. Entendeu? Então, o compras normalmente não sabe disso. E às vezes a engenharia não passa esse feed, não dá essa especificação tão eficiente assim. Aí onde o vendedor tem que saber identificar essa situação e tentar propor ali uma rota alternativa, né, para conseguir entender melhor esse problema. Acontece muito essa comunicação muito falha entre o departamento técnico e o departamento de compras, né? Conheci o Marco Aurélio fazendo MBA de gerenciamento de projetos e uma das áreas de conhecimento da gestão de projetos, de acordo com o PMBOK, é a gestão da comunicação e de partes interessadas. A parte interessada é a técnica, só que quem efetua a compra é exatamente o departamento de compras. Quando acontece esse caso de, eu quero tal produto, como você usou de exemplo aí, óleo lubrificante, eu preciso de 1.000 litros de óleo lubrificante. Se o departamento técnico não colocar uma especificação, olha, eu preciso de um óleo lubrificante que aguente trabalhar na temperatura de tal a tal, com a pressão de tal a tal, e que eu precise trocar ele só a cada, sei lá, a cada 1.000 horas. Se ele não especificar isso, mandar para o departamento de compras, olha, eu preciso de 1.000 litros de óleo lubrificante, o departamento de compra vai simplesmente digitar no Google, ou sei lá, enfim, as plataformas de compras deles, óleo lubrificante. Esse aqui é o mais barato. Ele vai comprar o mais barato. O mais barato vai servir? Não vai. Porque ele vai ter que comprar 1.000 litros daqui a pouco de novo. Porque aquele já se foi, já se deteriorou. O tempo de vida dele é menor. Ele não aguenta trabalhar numa certa temperatura, numa certa pressão. Então, sim, tem que ter essa gestão da comunicação para que a comunicação venha, claro, do departamento técnico, seja ele de engenharia, seja, no meu caso, o agronômico, enfim, para o departamento de compras, para que seja feita essa compra. E o que você disse, o papel do vendedor técnico, que sabe o que está fazendo, é pegar, às vezes ele nem é convidado, né? Porque, cara, ele já trabalha com produto de alto valor agregado. Já é a marca líder, a marca premium do mercado. Às vezes ele nem é convidado por ser, mas por algum motivo, por algum relacionamento, que é aquele que a gente já conversou, de você passar lá, conversar, trocar uma ideia, fazer contato, fazer seu networking, ou um menino lá, alguém lá da engenharia, que seja lá de uma oficina, de uma usina, te fala, cara, eu fiquei sabendo aqui que eles vão comprar 1.000 litros de óleo, você foi chamado? Aí você fala, não. Aí cabe a você, como um vendedor, como um técnico, né, um vendedor técnico, um engenheiro, falar, cara, eu preciso participar desse negócio. Faz uma visita na usina, conversa com o departamento técnico, fala, cara, deixa eu entender o que vocês precisam. Já aumentou o seu network, né? Entra na usina, faz uma amostra, né? Exatamente. Você precisa desse óleo para trabalhar. Não, mas é porque eu nem fui chamado por isso daí, porque o meu óleo atende às suas necessidades.
Se você for comprar um óleo que não atende às suas necessidades, vai ser dinheiro jogado fora. Você vai comprar uma coisa que não vai te servir, você vai ter que refazer essa compra. E o departamento de compras não vai deixar, porque eles compraram o que você pediu. Aí você não vai ter o orçamento para poder comprar de novo, porque foi mal pedido. Enfim, estou aqui para resolver o seu problema. Cara, ó, o meu óleo, ou a minha solução vai resolver isso daqui, aqui. Manda isso daqui para o departamento de compras. Se precisar, eu participo da conversa para explicar para eles o porquê que pagar mais barato não vai ser a solução para vocês. E se vocês pagarem o valor que eu estou pedindo, vocês vão resolver o problema de vocês e não precisa fazer a recompra. E o orçamento de vocês vai ficar dentro do planejado e vai rodar tudo belezinha. Isso aí que a gente tem que tentar fazer, né, Marcos? A gente programar na mente do cliente que ele precisa de algo que não vá dar dor de cabeça para ele mais à frente. É a mesma coisa, eu vou comprar uma caminhonete diesel para ir na fazenda. Pô, por que você precisa comprar uma caminhonete diesel para ir para a fazenda? E não a caminhonete a álcool ou a gasolina, a motor flex? Porque eu quero. Tudo bom, você quer, é um gosto seu, você vai pagar mais caro. Aí não vamos entrar nisso, porque quando você quer, você quer. Mas, se você for com uma caminhonete diesel, você vai gastar X%, vai rodar isso, tem seguro mais caro, tem manutenção mais cara. Você tem essa necessidade? Ao passo que a caminhonete flex, álcool, gasolina, você tem isso aqui. Mas aonde eu vou não tem o combustível gasolina. Aonde eu vou não tem combustível etanol. Aí é outra qualidade. Então, você tem que demonstrar para a pessoa os prós e os contras para ele poder definir, até porque de uma venda ele pode comprar uma frota, né? Exatamente. Se ele se sentir bem atendido, bem satisfeito, vai comprar uma caminhonete sua, vai indicar para uma pessoa, eu ia comprar isso, o cara me indicou aquilo, eu achei que estava errado, mas depois eu vi que ele estava certo e que me convenceu e eu teimei e no final aceitei fazer essa compra desse produto e eu estou economizando X por mês, X por ano com essa compra, que foi bem melhor. Então, a gente como vendedor, a gente como técnico de venda, então como técnico comprador, também tem que fazer essa análise. E às vezes também a gente não domina... É a diferença entre vender um produto e uma solução, né? Exatamente. E às vezes a gente também não domina todos os campos. Tem que procurar alguém que conhece de um campo para a gente poder aprofundar o conhecimento naquilo. Né? Como você falou, o vendedor tem que ouvir mais e falar menos. Porque tem que ouvir bem a análise da pessoa, o que ele quer, o que ele não quer, qual o tempo, onde que ele vai usar o produto, como que vai ser a aplicação, se ele tem como aplicar o produto, se ele não tem como aplicar o produto. Vou fazer irrigação. Tudo bem. O senhor tem energia na fazenda? Não tenho. Vai usar motor diesel? Vai usar energia solar? O que você vai usar? Como que vai ser? Então, tudo isso a gente tem que ver que está evoluindo muito esse modus operandi hoje em dia da engenharia. Né? Aí as pessoas também chegam e falam assim, mas você se formou em engenharia para ser vendedor? Você se formou em engenharia para ser caixeiro viajante? Ótimo. Eu vi muito isso já, hein? Dá mais dinheiro do que a parte técnica. Pois é. Mas você só chegou ali por causa da sua engenharia. Senão você não chegaria ali. O cara formou em agronomia, hoje é vendedor de loja. O cara se formou em não sei o que, hoje é vendedor lógico, ele está vendendo soluções. Né? Eu comparo muito ao produtor de porco. O cara antigamente criava porco. Com o tempo ele começou a crescer a produção dele, começou a criar suíno. Aí botou biogás, produz energia e tal. Hoje é o quê? Um produtor de proteína e produtor de energia. Até o filho dele se sente melhor. Não é mais produtor de porco. Né? O que seu pai faz? Meu pai queria porco. Não, meu pai tem uma propriedade rural, nós vendemos proteína e energia. Quer dizer, mudou o perfil da pessoa, o status quo da pessoa aumentou. Então a gente tem que tentar fazer isso. Então, não é demérito, não é vergonha para nenhum engenheiro ser vendedor. Muito pelo contrário. Você não está vendendo um produtinho, você não está vendendo, você está vendendo soluções. Né? E a gente vê grandes pessoas se perdendo com meu pai falou que se eu fizer isso, eu vou não sei o quê. Meus amigos de faculdade estão achando que eu sou vendedor. Você não é um vendedor, cara. Você é uma pessoa que está dando solução para o meio ambiente. Está dando solução. Até uma venda técnica, você está evitando a emissão de mais carbono. Eu estou vendendo um produto que recupera um furo de uma carcaça de bomba. Excelente. Você não precisou mandar fazer outra bomba. Você está recuperando aquela carcaça daquela bomba.
Então, quer dizer, você aí está fazendo uma venda técnica. É um band-aidzinho que você põe no tubo ali para evitar o vazamento. Beleza. Esse vazamento do tubo ia te causar quanto por mês de prejuízo? Você não está mais causando, a indústria não parou. Então, quer dizer, a pessoa tem que saber também aonde ela está para poder se situar. Né? Então, a gente tem que mostrar para a galera hoje em dia, para o pessoal, que está mudando isso. Você tem que ser, até um bom açougueiro tem que ser um bom açougueiro. Para ele poder vender, né? Senão ele não vende. Exatamente. Assim, Marco, quando eu chego nas propriedades, né, tanto na parte de armazenagem quanto na parte de irrigação, eu falo que eu sou engenheiro mecatrônico, o pessoal, uai, como assim engenheiro mecatrônico? Você não é agrônomo? Não, eu sou engenheiro mecatrônico, formei em mecatrônica, aprendi a parte técnica da armazenagem e da solução de pivô. Pivô é novo para mim, tá? Faz só 1 ano e meio. E com esse conhecimento técnico, eu consigo resolver aquilo que você está precisando. Lógico que a gente não fala desse jeito, né? Mas a gente vai lidando e liderando a situação, porque o vendedor ele é líder, ele é o cara que lidera a negociação. Esse que é a diferença do vendedor de alto valor agregado para um vendedor de produto. O vendedor de produto, ele chega, sei lá, tem nada aqui. Ó, meu celular aqui. Cara, eu vim te entregar esse celular. Quanto que custa? R$4.000. Tá muito caro. Não. Um vendedor de solução, né, de alto valor agregado. Ó, trouxe um equipamento aqui para você que, cara, você não precisa mais, na parte de armazenagem, você não precisa mais ficar subindo naquela escada marinheiro, tudo aquele 30 metros, para poder verificar como que está a cabeça do seu elevador. Com esse celular aqui, ó, você tem você tem 5 câmeras, um conjunto de 5 câmeras, essas câmeras têm zoom de até 100 vezes. Com esse zoom de 100 vezes, você consegue, daqui de baixo, dar o zoom na tela e conseguir pegar a foto daquele negócio. Ou seja, aí você já eliminou vários riscos. Você já eliminou o risco de você ter que subir, se machucar durante a subida, que por mais que você esteja usando EPI, equipamento, você pode dar uma escorregada, bater o braço, machucar. Você evita de colocar um funcionário para ficar 15, 20 minutos só para subir, verificar se está tudo ok, falar, não, tá ok, aí o cara tem que descer. Além disso, você consegue controlar toda a sua produção, ou a parte de liga, desliga, seja da parte de aeração dos equipamentos, dos armazéns, ou da parte de início e encerramento dos pivôs, por causa da internet. Enfim, você começa a agregar valor aqui. Ele não é só um celular. Aí no final de tudo você fala assim, e além de tudo isso, ainda você consegue usar como celular. Olha que beleza. Então é isso que eu falo de agregar valor a uma venda. Você não está vendendo um produto, você está vendendo soluções. Você entende todas as necessidades dele e coloca na solução. Olha, com esse equipamento, com esse celular aqui, você vai ter a possibilidade de instalar o WhatsApp, conversar com a sua família, quando você estiver longe. Enfim, você vai agregando. Não é balela, não é você encher linguiça. É você literalmente entender aonde que o cara tem a necessidade e você colocar a solução daquela necessidade naquilo que você está entregando. Isso que é bacana, né? A gente conseguir fazer essa progressão na venda, né? Exatamente. Aí o cara, no final das contas, fala, pô, R$4.000 tá barato. Olha o tanto de coisa que isso daí faz. Se eu falar que é um celular de R$4.000, o cara, não vou gastar isso. Aí você coloca todas as soluções e fala, cara, isso daqui é R$4.000. O cara, pô, tá bom o preço. Não tá barato, mas tá bom o preço. Vale a pena. Porque todas essas entregas por R$4.000 vale a pena. Eu vou evitar de comprar uma máquina fotográfica, vou comprar evitar de comprar um gravador, eu vou comprar de evitar um monitor de TV, vou comprar de fazer várias coisas, então você conseguiu agregar. Então, Marcos, para a gente poder chegar nesse nível, né, tem que estudar muito. Muito. Ixi, bastante. Tem que ler muito, tem que aprender muito, tem que analisar muito. Levar muitos não, né? Vixe, muito não. Muito. Eu não sei quantos nãos eu já levei, sinceramente. Não tenho nem ideia, mas facilmente passou de 1.000. Facilmente já passou de 1.000. Sem dúvida nenhuma. Para sei lá, uns 50, 60 sim, talvez, até mais. Sei lá, não, já foi mais. Já foi uns 120 sims, mais ou menos. Mas para mais de 1.000 não, você levar 120 sims, só que tem sim que você leva que você garante o ano. Um sim que você leva, você garante o ano. Então é isso que é importante falar, que você estudou para poder saber falar esse sim, né? Com certeza, com certeza. Que a gente não tá aí para ficar falando sim para qualquer coisa, né? Mesmo porque a gente não pode queimar uma venda para a empresa, né? A gente não pode fazer uma venda, zerar a comissão só para pegar o cliente e passar fome o resto do ano, né?
Então você tem que saber Assim, também os seus limites, né? Até onde você pode chegar, até onde você pode negociar, né? exatamente. Igual você falou aquela hora, né? Você usou um exemplo aí, o cara recém-formado chegou no mercado, ele precisa entrar no mercado. O bom vendedor, o bom gestor de vendas, ele vai conversar com a direção da empresa, ou enfim, se for a própria revenda dele, e vai falar, cara, eu preciso penetrar no mercado. Aí você usa estratégias. Cara, se eu tiver que baixar o preço com estratégia, não é baixar o preço para vender mais barato, mas se eu tiver que baixar o preço para entrar nesse mercado, eu vou fazer isso. Já fiz venda zerada, com certeza já fiz venda zerada, porque tinha um cliente que ele era totalmente fiel a uma marca mais barata, e eu com a marca premium do mercado, na parte de armazenagem, cheguei nele e falei, cara, compra a minha. Não falei desse jeito, tá? Porque você nunca fala assim, compra a minha. Mas eu expliquei para ele por que ele deveria ter a minha solução ao invés do cliente que era mais barato. Aí ele falou, cara, eles me atendem bem, que é aquilo que o Rangel falou. Você mantendo um bom network, um bom relacionamento com o cliente conta muito, conta bastante. Então você tem que aprender a fazer relacionamento. Ele me atende bem, os preços deles são melhores do que o seu, então não tem motivo para trocar. Aí eu liguei para o diretor nacional, falei, tá difícil entrar ali, cara. Eu tenho uma solução, não sei se você vai liberar. Mas, se a gente zerar a comissão, para mim pode ser comissão zerada, não tem problema. Porque aí eu ganho no serviço da instalação, da montagem. Mas se a gente zerar minha comissão e eu tirar um pouco mais da margem de vocês, e a gente entrar ali, dificilmente ele volta para o outro. Porque a gente vai dar todo aquele nosso atendimento pós-venda que ele não tem com a outra marca. Porque quando ele precisa da outra marca, ele sabe que ele não vai ter. Ele sabe que ele vai ter que esperar 3, 4 meses para resolver o problema. A gente consegue em até 3 dias estar lá na obra dele e resolver. Aí o CEO, o diretor na época, né, falou, cara, eu preciso fazer uma consulta aqui com um quadro e te ligo. Deu 20 minutos, ele me ligou, pode fazer. Pode tirar, pode fazer tanto. Aí peguei a solução, apresentei para o cliente, coloquei na mesa do cliente, falei, tá aqui minha solução. Ele falou, mas você não mudou o preço. Eu falei, não, eu posso te fazer tanto. Ele falou, põe aí no papel. Eu falei, eu não posso fazer isso. Que também é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Mas por que você não pode fazer isso? Eu falei, não, eu não posso, porque eu estou te fazendo um acordo aqui verbal, mas eu vou te fazer o preço, que é isso aqui. Aí, eu vou pensar. Passou 2 dias, liguei para ele, o senhor pensou? Tá difícil, mas eu vou pensar, preciso de mais 2 dias. Ele estava viajando. Passaram os 2 dias, eu não liguei, esperei ele me ligar. No final era umas... Eu não lembro se era uma quinta ou sexta-feira à noite. Ele me ligou, Marco, vamos fechar. Amanhã eu estou na cidade, você passa lá no meu escritório, a gente fecha. Fechamos. Aí, aquela estratégia, né? Por que eu não passei escrito para ele? Porque ele poderia, talvez, usar isso como barganha para o concorrente. Porque eu fiz o meu preço, o preço do concorrente. Ou seja, eu rapei toda a minha margem, mas com estratégia. É o que eu falo, você não pode fazer isso sempre. Isso nem deveria ser feito... É uma munição que você tem, mas que dificilmente você usa. A partir dessa venda, isso foi uma venda zerada, tá? Isso foi lá no Pará. Depois dessa venda, ele comprou uma outra unidade inteira de armazenagem com a gente para colocar no Mato Grosso. Ou seja, aquela venda zerada me gerou uma nova venda futura com uma margem boa. Então, sim, você pode baixar o preço, sabendo utilizar essa estratégia. Porque tem cliente também que fica só no desconto, né? Ele é viciado em zerar, matar fornecedor, né? Tem que saber também muito isso, né? Eu tenho um cliente aqui em Goiás que ele é assim, o negócio dele é desconto. O que eu faço? Eu entro nele com uma margem desse tamanho. Eu já entro com a margem super gorda. Aí ele fala, me dá um desconto. Eu pego, tiro aquela margem gorda, mantenho uma margem boa, e ele, não, beleza, deu desconto, tá legal. Então a gente fecha. Beleza. Estamos indo para 55 minutos, então, do nosso podcast aí. Você viu como passa rápido o tempo? Nem começou a falar tudo, né? Vamos marcar outro podcast outro dia aí, Colaneri. A gente conversa Com mais certeza. também, né? Rangel, vai começar a fazer as considerações finais aí? Sim, eu acho que um episódio como esse, né, dessa série de programas que nós estamos fazendo aqui, ela é um caminho que o técnico pode tomar, né, que o engenheiro pode tomar, né? Eu cito a minha experiência pessoal. Quando a gente sai da faculdade, muitas vezes a gente não sabe o que vai fazer. E aí existe sim esse preconceito com a área de vendas, né? Pô, eu fiquei lá 5 anos fazendo conta, não sei o quê. E a última conta que eu aprendi, que eu às vezes nem aprendi direito, é calcular margem de lucro.
Entendeu? Então, o engenheiro formado, normalmente ele é um péssimo vendedor. Mas existe um mundo aí que dá para ter sucesso, dá para ter uma condição de vida legal, dependendo da área de atividade, da área de trabalho. Mas a venda técnica é importante sim. Tá? Só existem as indústrias porque teve um vendedor técnico que foi lá e convenceu o board daquela empresa a comprar aqueles equipamentos. Entendeu? Então, de alguém vai ter que ser comprado. O bom engenheiro, o bom vendedor técnico, convence o comprador a comprar dele. Então, fica aí a reflexão para quem está nos ouvindo aí no futuro. Assim, quando um vendedor da minha equipe vem falar para mim, pô, mas o concorrente é muito mais barato. A resposta que eu geralmente dou é, se o mais barato vendesse mais, nós, os mais caros, nunca seríamos líderes de mercado. Mas é o contrário. Por termos o maior preço, e não estou falando de montante em geral, estou falando de market share. Por mais que temos o preço mais elevado global comparado com a concorrência, ainda assim somos os líderes de mercado. Por quê? Porque temos o valor agregado para apresentar. Temos todas as soluções, temos a pós-venda, temos uma equipe técnica que vai atender, tem os vendedores que fazem toda a consultoria pré e pós-venda. Então, não é valor que vende mais. É exatamente... Desculpa, não é o preço que vende mais. É exatamente o valor que você mostra para o cliente. É isso aí. Colaneri, o que isso mudou na sua vida? Para a gente deixar assim para os ouvintes aí, para a gente já terminar isso aí. A sua vida pessoal mudou com isso? Seu jeito de se vestir, de andar, cortar cabelo, ser gordinho, ser magrinho, entendeu? E beber no bar da esquina, beber não sei aonde. O que isso mudou na sua vida? O que você pode dizer que eu também evoluí? O que você acha disso? Olha, Marco Aurélio, realmente esse é um ponto que eu não toquei, até nem pensei em nem tocar nesse ponto, mas já que você trouxe à mesa, vamos falar. Sim, você tem que ter uma apresentação pessoal o tempo todo. Por quê? O vendedor, não vou falar mais bonito porque eu não tenho muita propriedade para falar, mas o vendedor mais apresentável consegue vender mais, né? Bom, você lembra de mim na época que a gente estudou junto, há 10 anos atrás, eu tinha 30 quilos a mais. Eu pesava 35 quilos a mais. Hoje eu estou com 105 quilos. Na época eu pesava 140. E eu não estava nem aí. Né? Era técnico mesmo, eu só resolvia o problema. Chegava, quase não conversava com ninguém, não precisava negociar muita coisa. Chegava lá, tinha problema aqui, listava os problemas, fazia o relatório, mandava para a empresa, ou apresentava para o cliente o relatório, pegava a assinatura do cliente e tal. Então, quando você não tem essa convivência comercial, você também nem faz tanta questão de se apresentar. Mas você, quando entra no comercial, você vai vendo que a sua apresentação pessoal conta muito. Tive que trocar de carro, tive que me portar melhor. Cara, dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente você vai me ver num barzinho de esquina. Até porque eu não sou muito de beber, né? Mas tive que aprender a degustar o uísque por conta de clientes de alto valor, vamos dizer assim. Clientes que chegavam, me chamavam para uma reunião, o cara servia um uísque lá. Puxa, no começo eu recusava, mas depois eu... Teve um cliente lá em Amambai, foi. Ele chegou para mim e falou, Marco, eu sei que a gente não é amigo nem nada, a gente está se conhecendo agora, mas eu vou te dar uma dica, tô vendo que você é menino novo, isso há uns 8 anos atrás. Ele falou, quando alguém te oferecer uma bebida, no mínimo você brinda e toma um gole. Você não precisa tomar tudo, mas brinda e toma um gole para você colocar ali de par a par com a pessoa que está te oferecendo, porque pode não parecer, mas, e muitas pessoas interpretam assim, mas isso pode parecer como uma recusa de uma conexão com a pessoa. Aí eu falei, realmente. Então, assim, hoje eu aprecio bons uísques, bons vinhos, inclusive eu tenho em casa aqui, para poder brindar com alguns amigos. Academia, manter o corpo em forma, não precisa também ser um Cariani da vida, mas você tem que manter uma boa apresentação pessoal. O cabelo cortado, eu não faço mais o degradê, porque eu fui estudando e lendo que você manter essa parte do cabelo maior, ela passa um pouco mais de credibilidade. A minha barba era mais comprida, hoje eu deixo ela bem menor, deixo ela mais aparada desse jeito. Enfim, tem muita coisa que muda na vida de quem quer entrar realmente no mercado de alto valor agregado. E assim, estudar muito. Tem 2 livros que eu recomendo para quem está querendo iniciar nisso. São 2 livros difíceis de ler, porque eles são assuntos
pesados no sentido de que é muita informação, é muita quebra de paradigma, é muita... Cara, quer dizer que eu errei a vida inteira? Não, quer dizer que você atuou de um jeito que não é como você quer se tornar mais para frente, né? Um deles é o do Robert Cialdini. Chama-se As Armas da Persuasão. É muito bom esse livro. E esse é um livro legal de ler, mas é um pouco pesado. E tem um que chama Spin Selling. S de sapo, P de pato, I de igreja, N de navio, Spin Selling. É do Neil Hackhan. Aí ele fala do spin, né? Que o spin vem de S de situação, P de problema, I de implicação e o N de necessidade. Aí você perguntas de situação, você faz as perguntas para entender o que o cliente quer, ou que parte que ele está. Aí perguntas de problema, entender qual o problema que ele tem. As perguntas de implicação. Quando você faz a pergunta de implicação, é você levar ao cliente a entender as consequências dos efeitos negativos dos problemas identificados, se ele não tiver sua solução. E a pergunta de necessidade de solução. Nessa fase, você já coloca a sementinha na cabeça dele para que ele mesmo venda o produto ou o serviço que você está vendendo. Porque ele começa a concluir que ele precisa disso, e você está ali para fornecer essa solução para ele. Então, são 2 livros que, para mim, todo engenheiro deveria ler. Porque engenheiro é vendedor, não tem jeito, não tem como. Ou você abre uma consultoria, ou você abre o seu escritório de engenharia, de projetos, ou você vai trabalhar para uma empresa, você sempre vai vender uma solução. Seja dentro da empresa ou seja pelo seu próprio CNPJ. Então, lendo esses 2 livros, você vai conseguir alavancar e espero que consiga entrar no mercado de alto valor agregado também. Bom, beleza, é isso aí. Pessoal, foi um bate-papo legal, 1 hora e pouco de conversa aí. Colaneri, obrigado por ter aceito o convite, tá? Rangel, obrigado, tá? Mais uma vez, mais um episódio do ABMECcast com apoio da Mútua MS, CREA MS, Confeia e, logicamente, realizado pela ABMEC MS, no qual eu já fui presidente, agora é o Rangel que está tocando essa bandeira aí, né? E nós estamos aí divulgando o conhecimento, porque isso é conhecimento técnico, né? Isso que é importante. Pessoal, vamos dar nosso tradicional até logo a todos aí. Muito obrigado, até o próximo. Valeu. Tchau, Até mais, obrigado, pessoal.